Então, vamos olhar uma questão aqui que caiu no Colégio Naval, né? Bom, nessa série a gente vai ver questões do Colégio Naval, tá? Eu sou a professora Ângela Ferreira. Eu vou resolver algumas questões para que fique claro o conteúdo desta prova. A primeira questão ela caiu no ano de 2019, né? Questão 49 da prova de ciências, né? E ela diz o seguinte: considere a figura 1 e 2 abaixo. Aí aqui a gente tem um sistema, né? Onde ilustra o cloreto de sódio sólido, né? Aqui a legenda já diz que ele é sólido, com seus retículos cristalinos, e sendo adicionado em um recipiente, né? Água ao cloreto de sódio. Aqui, né, a gente pode ver pela legenda nessa figura aqui que o sódio Na+, seriam aqui essas bolinhas mais escuras, né, positivas, e o Cl- seria as negativas, seriam essas daqui. A partir da adição de água, a gente observa o recipiente e a gente vê o seguinte: nós conseguimos ver que o sódio e o cloreto e o sódio, que antes estavam formando um retículo cristalino, agora estão separados no meio da água, formando uma solução aquosa de NaCl, e aqui eles estão as cargas separadas. Vamos entender o que acontece nesse processo para a gente denominá-lo. Primeiro, a gente tem uma estrutura, a gente tem um composto, né, que é o NaCl, o cloreto de sódio, que é um composto que tem uma ligação iônica, né? Um metal, sódio, e um não metal, que seria o cloro. Então, o sódio doa um elétron para o cloro, por isso o sódio adquire carga positiva, e o cloro ganha um elétron e por isso adquire carga negativa, ok? Isso estou falando apenas do cloreto de sódio, certo? Então, essa estrutura lá, o cloreto de sódio sólido, eu tenho esse tipo de ligação. Ao adicionar água, o que acontece? O sódio se separa do cloro, né? Essa separação ela já existia, né? De cargas, digamos assim, ela só vai acontecer porque ao redor do sódio eu vou ter moléculas de água e ao redor do cloro eu vou ter moléculas de água. Próximo ao sódio vão estar os hidrogênios, né? H2O vai estar o hidrogênio, e próximo ao cloro vai estar o oxigênio da água, ao entorno dele, né? Por causa do centro de polaridades da molécula de água. O centro de polaridade positivo no hidrogênio e negativo no oxigênio. Isso a gente explica pela eletronegatividade de cada um. O oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então, quando eu faço esse processo de pegar uma solução, um sólido cristalino de ligação iônica e adiciono água nele, eu estou fazendo um processo de dissociar os íons, dissociação iônica. Estou colocando ao entorno dos íons, nesse caso sódio e cloro, né, moléculas de água. Então, isso é um processo que acontece sempre com compostos que têm ligação iônica, metal e ametal. Quando eles são colocados em solução aquosa, eles se dissociam, certo? Algo que já existia no sólido, que é a separação de carga, fica mais evidente, e com isso você tem ao redor de cada um deles uma parte mais próxima da molécula de água. Então, o nome do processo descrito na questão é dissociação iônica, porque ao se adicionar água, os íons acabam se separando, dissociando e sendo solvatados
por moléculas de água. Então, a dissociação iônica vai acontecer quando? Quando eu tenho uma ligação iônica e eu coloco água, um composto de ligação iônica, eu coloco água nesse recipiente, no contato com essa molécula. Não ocorre aqui uma reação química, simplesmente acontece um processo de separação, tá? É diferente, por exemplo, se eu te falar de uma ionização. Ionização acontece com compostos moleculares, mais especificamente os ácidos, onde eu tenho uma reação química. Só mais uma questão importante, né, que a questão fala, que a questão deixa subentendido e que dá para a gente entender a partir disso. A dissociação iônica, o processo de dissociação iônica, ele explica por que o sal sólido, ele não conduz eletricidade, porque você tem ali retículos cristalinos e o sódio próximo do cloro ali, sem íons rodeados por moléculas de água. A partir do momento que eu coloco água, esses íons ficam disponíveis e ocorre a condução da eletricidade. Então, é a partir do processo de dissociação iônica que o cloreto de sódio, ele conduz eletricidade em solução aquosa. Ou, podendo abranger isso acontece com as moléculas iônicas em solução aquosa, certo? Então, a resposta aqui seria a letra D, pelo que eu expliquei, tá? São um composto iônico sendo dissolvido, sendo dissociado em solução aquosa, onde vai ser solvatado. Seria essa a ideia. Então, seria a letra D, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação, tenham entendido, né? Deixa nos comentários, por favor, se tiver dúvidas, sugestões. Peço que curtam o vídeo e compartilhem. E o meu muito obrigado.